Então, bora iniciar, pessoal? Vamos lá. Vamos lá. Sim, Hélio, vamos sim. Ian, a tua câmera está desligada. Ótimo. Então, bom dia a todos e a todas, né? Vocês estão acompanhando agora ao vivo essa live. Também vai estar disponível esse vídeo para quem quiser assistir posteriormente a essa atividade. Meu nome é Hélio Soares, estou coordenador da área técnica de saúde do homem aqui do Estado. Essa é uma atividade nossa da Secretaria de Saúde, em parceria com o Hospital Clementino Fraga, para a gente discutir o Covid-19 e os impactos na saúde do homem. A gente está aqui com Rayana Coelho, a gerente operacional de atenção básica da SES. Se quiser dar um olá, Rayana. Oi, gente, bom dia. Ele me apresentou, né? Eu sou da atenção básica da SES, enquanto gerência, e eu acho que vai ser um bate-papo importante, principalmente em época de pandemia, a gente discutir sobre esse público específico, que é a saúde do homem. Obrigado, Rayana. Também está conosco o Dr. Fernando Chagas, infectologista, diretor-geral do Complexo Hospitalar Clementino Fraga. Pode dar um olá, doutor Fernando. Olá, gente. Olá a todos, a todas. Prazer estar aqui, poder trazer informação a todos vocês. Eu acho que é um público que precisa realmente ser melhor informado. Por mais que tenhamos, né, essa iniciativa, é uma população que a gente precisa bater um pouco mais, a gente precisa trabalhar um pouco mais. Daqui a pouco a gente vai expor isso direitinho aqui e espero poder contribuir com preciosas informações. Ótimo, doutor Fernando. A gente agradece. Então, pessoal que está no chat do YouTube, deixa eu dar uma olhadinha lá. Tem muita gente que é das gerências regionais, tem também do próprio hospital, a Rebeca. A Rebeca ajudou também na organização desse evento, né? Também agradecer a Diana, que é a nossa intérprete de Libras, está aqui hoje com a gente, que é do Clementino. Então, pessoal, fiquem à vontade. Agora, compartilhem, né, convidem os amigos para a gente estar... Quanto mais pessoas puderem participar ao vivo, melhor. Mas também vai estar disponível o link, né, para futuras atividades. O Novembro Azul é um movimento... Depois, Camila. O Novembro Azul é um movimento que vem desde 2008, né, no Brasil, uma ONG chamada Lado a Lado pela Vida, vendo um movimento que acontecia lá fora, né, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. Tinha um movimento chamado Movember, era um movimento que buscava angariar fundos para o tratamento do câncer de próstata lá fora, e acontecia geralmente no novembro essa atividade. Então, eles faziam atividades para buscar fundos. Em 2008, o Lado a Lado pela Vida trouxe essa estratégia para o Brasil, de trabalhar o novembro como um foco para trabalhar a saúde do homem, tendo o dia 19 de novembro como um dia específico por ser o Dia Internacional do Homem nesse movimento. Então, começou a ser trabalhado. É importante que o Ministério da Saúde assumiu também a parceria em trabalhar isso desde 2012, né, que colocou em suas agendas próprias, estimulando estados e municípios a realizarem também o Novembro Azul, trazendo uma vertente não só de tratamento do câncer de próstata, mas trabalhar a saúde integral do homem, como a gente sempre pensou, sempre foi previsto enquanto Política Nacional de Saúde do Homem. É claro que a gente também trabalha no Novembro Azul e tem um norte muito forte em cima do câncer de próstata, mas a gente não pode só trabalhar esse tema, sendo que a saúde do homem ela é muito frágil, tem várias questões envolvidas, questões sociais principalmente, que fazem com que o homem seja vítima, né, de vários tipos de patologias. A gente pode dizer que no estado da Paraíba o que mais mata o homem é o infarto agudo do miocárdio, né, seguido por violência, por arma de fogo e acidentes automobilísticos. Então, a gente tem que também trabalhar outros temas. É importante dizer que, quando a gente compara a saúde do homem em relação
a saúde da mulher, quando a gente pega a oncologia, que é os cânceres, câncer de próstata no homem, por exemplo, câncer de mama e de colo de útero na mulher, eles são muito parecidos. Quando a gente pensa para câncer de pulmão, câncer de pâncreas, eles são muito parecidos os dados epidemiológicos, não são muito diferenciados. Mas quando a gente vai para as doenças crônico-degenerativas, por exemplo, hipertensão e diabetes, com infarto agudo do miocárdio, AVC, os homens se destacam, então, uma qualidade muito mais alta em relação de homens e em relação a mulheres. Então, é importante a gente trabalhar vários temas, e dentro desse Novembro Azul não tinha como a gente não trabalhar um tema pujante, né, um tema atual, que é o Covid-19, que vem impactando a saúde do homem por diversas questões. Eu não vou me deter aqui muito, porque tem muita fala do Dr. Fernando, tem muita fala de Rayana, mas para dizer que a gente está sendo mais afetado por essa doença, por mais que tenha mais mulheres hoje com o diagnóstico de Covid do que homens, a gente tem os casos mais graves são em homens, os óbitos são mais em homens, e tem todo um aspecto envolvido nessa questão. Então, por isso a gente quis trazer esse tema para o Novembro Azul, por isso a gente está fazendo essa live, por isso é quanto mais importante a gente ter, quanto mais pessoas, é uma live aberta para gerentes regionais, para gestores da atenção básica, para profissionais de atenção básica, mas também para a população, pai, irmão, tio, pessoas seus vizinhos, que queiram estar tendo um pouco de conteúdo essa manhã para a gente estar vendo essa questão da saúde do homem. Fazendo essa fala inicial, vou passar a palavra para a Rayana, ela vai fazer uma fala em relação à saúde do homem na atenção primária, né, o papel da atenção primária nesse processo. Rayana, fica à vontade. Bom, novamente, bom dia, né? Agradecer a presença de todos que estão online agora, estão ao vivo, deixaram de executar alguma atividade para participar desse momento com a gente. A gente, enquanto Secretaria da Saúde do Estado, né, acredita que é um momento importante da gente trocar informações, trocar experiências, discutir estratégias para abordar essa população. De maneira geral, a saúde do homem, a gente, mesmo em época não pandêmica, né, período normal, a gente já tratava com um certo cuidado, visto que, de maneira geral, o homem procura menos a unidade de saúde, né? Seja para tratamento em relação à prevenção de câncer de próstata ou alguma outra comorbidade que tenha. De maneira geral, o público que vai à atenção básica, aos postos de saúde, são mulheres, né? São crianças, idosos, mas principalmente um público feminino. Quando a gente tem uma procura masculina à unidade básica de saúde, já é uma situação que já está agravada, né? Então, é um cuidado que a gente tem que ter. Mas aí a gente pensa, principalmente em relação a por que o homem não procura. É questão de cultura, de não procurar, de achar que vai se resolver. É uma questão de horário das unidades básicas de saúde. A gente teve, no ano passado, e até no início desse ano, uma abordagem muito forte por parte do governo federal em abrir as unidades básicas de saúde em um horário estendido, né, através do Saúde na Hora. Mas mesmo os municípios que não conseguiram fazer a adesão por algum motivo, porque não se enquadrava nos padrões que o Ministério da Saúde colocava, precisa avaliar essa flexibilização dos horários, pensando que os homens são aquelas pessoas que trabalham geralmente em horário comercial, né? E a atenção básica também, na maioria das vezes, abre em horário comercial. Então, qual seria uma estratégia importante nesse sentido? Talvez se a gente pudesse flexibilizar mensalmente algum dia para essa população que trabalha, que não pode ir aos postos de saúde, né? Procurar a unidade básica para um atendimento, que seja que surja essa oportunidade dele fazer o mesmo em um horário flexibilizado, um sábado, um dia à noite, né? Entendendo o campo, né? Entendendo a comunidade. Aquela comunidade, às vezes, tem, por exemplo, uma fábrica, onde ali trabalham homens, então seria importante algumas ações voltadas naquele sentido. Mas tudo isso a gente vai saber quando você conhece a comunidade. Geralmente, quem está trabalhando na atenção básica, que conhece o território, vai saber, olha, naquela região tem mais homens, são mais homens em idade adulta, são mais idosos, então
E isso a gente só vai conseguir resolver e traçar estratégias baseado no conhecimento da área, né? Um ponto importante que a gente precisa discutir em relação à saúde do homem é esse retardo. É sempre trabalhar em relação à prevenção e não nos cuidados já curativos, né? Quanto antes a gente puder fazer essa captação dos homens, trabalhar inclusive na infância, que desde criança a gente ensine às crianças, aos meninos e meninas, que é também importante os meninos se cuidarem, não só as meninas. Geralmente, quando chega assim os 12 anos, 10 anos, amanhã a menina vai menstruar, está entrando na adolescência, está entrando na puberdade. Geralmente as mães já levam, olha, ela está, sei lá, aparecendo pelos, está se queixando de cólicas, e a mãe leva a menina. Mas quando é que a mãe leva o menino? Né? E aí é um ponto da gente refletir. Quando é esse momento? Né? E sempre a gente percebe, enquanto atenção primária, a própria família, a própria questão de cultura, deixar a criança mais em casa, já levar mais retardadamente, né? Geralmente leva para quando está gripado, quando está com dor de garganta, não leva para prevenção, né? A prevenção nas crianças é mais a vacinação, de maneira geral, e falando de menino e menina. Mas após esse momento, o menino já é um pouco esquecido. E aí, se ele não teve aquele incentivo da família na infância, na adolescência, quando ele começa a se desenvolver, que aí já cria tabus em relação à adolescência, e na vida adulta, já é mais difícil, porque ele já não tinha aquele hábito durante a infância. Então, é uma coisa que a gente não pode trabalhar apenas os homens adultos, entre aspas, mas a gente precisa trabalhar desde a infância para que a gente mude hábitos. Né? E aí é um tema importante, assim, eu acho que a gente pode conversar de forma aberta, né, de acordo com as dúvidas e as perguntas no chat, Hélio. Mas aí, de antemão, eu já gostaria de fazer essa fala, e é importante fazer essa captação, né, tentar desmistificar o máximo a saúde do homem, não só no sentido do Novembro Azul, mas qualquer outra patologia. Geralmente, os homens são mais difíceis de fazer adesão, seja de tuberculose, seja de tratamento de hipertensão diabéticos. Então, é um momento da gente refletir a saúde do homem de maneira integral, né? Saber que o homem, como a mulher, tem diversos problemas socioeconômicos, problemas, inclusive, de cunho social, mas que precisa ser inserido na atenção básica, precisa ser visto na atenção básica, né? E não basta só a gente ofertar o serviço, não basta só dizer que o serviço está aberto, o serviço precisa conhecer a comunidade para aí sim estar equânime, que é uma dos princípios do SUS, para todo mundo, né? Não basta só dizer que eu tenho o serviço aberto, o homem vem se quiser. Não, a gente precisa chegar naquele local e conhecer a comunidade e atender aqueles requisitos da comunidade. E acho que é isso, acho que vamos abrir, acho que talvez o Fernando vá falar agora nesse momento. Isso, Rayana. Vou passar já a palavra para o doutor Fernando. Né, a gente fez um tema semana passada, inclusive, falando sobre sífilis e o quanto a gente tem dificuldade de homem aderir ao tratamento de sífilis, né, o que causa uma reinfecção da mulher. Muitas vezes a mulher tem o exame, é tratada, o homem não é tratado, isso causa a reinfecção da mulher e os dados, por exemplo, de sífilis congênita no estado são, né, altos. Então, o quanto é importante a gente também trabalhar nessa perspectiva que a Rayana coloca de garantir que o homem faça adesão aos tratamentos e cumpra esses tratamentos. Vou passar a palavra para o Dr. Fernando Chagas para fazer a fala dele, né? Lembrando que quem estiver online pode deixar a pergunta aí no chat, no final a gente vai estar respondendo. Oi, gente, mais uma vez. Nada mais interessante de se discutir nesse momento. Por quê? Porque a gente vai tratar agora de dois assuntos que estão entrelaçados, né? Primeiro, vamos falar um pouco do Novembro Azul, né? E segundo, um pouco do Covid, e a gente vai unir isso aí, tá? Primeira questão é o seguinte: o Novembro Azul ele foi pensado lá atrás por conta exatamente desse problema cultural, né, dos homens de demorarem a buscar diagnóstico, buscar tratamento, buscar acompanhamento, e se percebeu que o câncer de próstata, até 25% dos homens acometidos com a doença já chegavam numa fase avançada da doença no momento diagnóstico.
mostrando que realmente existia uma demora na busca, ou pelo menos não estavam sendo acompanhados por diversos fatores dos quais a gente vai colocar aqui, né? Então, o câncer de próstata nos homens é o segundo tipo de câncer que mais acomete, né? Só perde por câncer de pele, o melanoma, os cânceres de pele em geral. Então, é a segunda causa de câncer no homem e que é completamente, digamos assim, tratável quando diagnosticado no início. E a gente percebe que 25%, são os estudos até 20%, dependendo do local, dos homens, quando são diagnosticados, já estão numa fase muito complicada da doença, muito avançada da doença, que aí já dificulta tudo. E uma parcela significativa destes nem sequer dão continuidade ao tratamento, né? Isso mostra para a gente realmente essa questão que acaba sendo realmente cultural, né? A gente já tem uma situação cultural que a gente está vivendo em escala mundial, né? Você mudar a cultura de todo o planeta quanto às relações interpessoais. Aqui no Brasil a gente sentiu muito mais isso, né? Nesse processo. Nós somos um povo acalorado, que se abraça, que se beija. Você imagina você mudar isso aí, né? Agora, imagine também ir à frente, tentar trabalhar na cultura de um país, né, que ele tem uma paternalidade muito enraizada, uma visão paternalista muito enraizada. Então, é muito difícil, né? O homem é o bruto, é o forte, tem que ser o chefe da família, né? Isso é muito difícil mudar, trabalhar isso aí, né? Não necessariamente a mudança cultural por completo, mas mostrar para o homem que ele também é frágil, né? E que necessariamente, se ele não busca o tratamento, se ele não busca o acompanhamento, se reflete na família no qual ele se coloca como chefe, né? Já que é cultural isso, então isso se reflete, esse comportamento vai se refletir na própria família também, né? Portanto, nós já temos uma mudança cultural relacionada à pandemia, e agora a gente tem que também trabalhar essa mudança relacionado ao próprio homem em si, o papel dele como também vítima, também é um paciente, né? Pois bem, segunda causa de doença, de câncer no homem, que mais acomete, a gente tinha uma perspectiva para esse ano de 2020, é uma perspectiva de alguns estudos paulistas, né, que o pessoal lançou no começo do ano, de 65 mil novos casos de câncer de próstata no país esse ano, né? Mas essa perspectiva, infelizmente, veio a pandemia, né? E o que aconteceu? Mudou tudo isso aí, porque mudou, inclusive, o diagnóstico. Se a gente for pegar o panorama lá do mês de março, abril, maio, houve uma queda brutal, isso é uma realidade mundial, né? Na busca diagnóstico das diversas doenças, dentre os quais o câncer de próstata. Lembrando que outro também importante é o câncer de pênis, né? E as doenças, como as próprias comorbidades, que o homem é mais acometido, né? A hipertensão, o homem ele tem um quantitativo maior de homens tabagistas, que, consequentemente, se refletem em maior risco de doenças cardiovasculares, infarto agudo do miocárdio, entre outros. Então, durante esse período de março a maio, houve uma queda brutal na busca da investigação e diagnóstico, não só do câncer de próstata, como nas diversas doenças que acometem o homem, né? Que acometem a população como um todo. E o que acontece? Acontece que, pós essa fase, quando nós começamos a flexibilizar mais devido à diminuição de casos, houve toda uma demanda reprimida que está aparecendo para a gente agora, né? Então, essa demanda reprimida que a gente está tendo que trabalhar, a gente está tendo que correr atrás. Isso é uma realidade mundial, né? Isso, na verdade, não é uma realidade nossa, é uma realidade mundial. Então, essa perspectiva de 65 mil casos mudou completamente. A gente não conseguiu diagnosticar ainda a metade disso. Eu não tenho um número atual agora, né? Não tenho um número do mês de outubro, mas eu estava acompanhando. A gente não conseguiu, digamos, chegar próximo desse número ainda por conta da situação de pandemia e por conta dessa demanda reprimida que agora está chegando para a gente. Lembrando que nós estamos, meio ainda à pandemia, numa situação de risco de aumento de novos casos de Covid-19. Então, muita gente que tinha medo de buscar atendimento médico, e, claro, estava com medo com razão, não buscou naquele momento,
muita gente não buscou com o início da flexibilização, e nós corremos o risco de muitos desses não buscarem daqui para frente por conta do medo de uma nova onda ou do aumento de novos casos, que é o que se tem falado nesse momento em todos os lugares, né? Quanto ao Covid-19, bem, o Covid-19 é interessante o seguinte, ele não é diferente do que acontece com as outras doenças respiratórias. Se eu for tirar como exemplo aqui a influenza, vamos colocar a influenza H1N1, nós tivemos aquela epidemia de H1N1 que também trouxe muitas perdas, né, acometeu muitas pessoas. Naquele ali foi um pouco diferente, porque ele tinha como característica evoluir, a forma grave evoluir em grávidas, né, em gestantes. Porém, quando se tirava essa população, quando se tirava as gestantes, a gente analisava que geralmente os homens também evoluíam mais para a forma grave. E é o que está acontecendo agora. As mulheres são mais acometidas, de repente é porque elas que buscam mais, elas é que vão atrás do diagnóstico. Mas quando a gente analisa quem evolui para a forma grave, quem tem evoluindo mais para o óbito, os homens estão morrendo mais. Os homens estão morrendo mais por diversas, talvez por diversas explicações, não apenas a questão da fisiopatológica da doença. Tá? Pode ter influência? Pode, mas também por outros fatores que a gente acabou de mencionar agora. O homem vai buscar mais tardiamente o diagnóstico. Muitas vezes, quando ele chega para a gente, ele já está em franco desconforto respiratório, né? Poderia ter vindo mais cedo, né? E outras coisas mais. Enfim, eu acredito que a gente tem que... Esse tipo de iniciativa que é muito importante para isso, né? Eu acredito que a gente tem que trabalhar a cultura nesse sentido, como a Rayana colocou bem, né? Até na atenção básica, a gente precisa rediscutir isso. O homem ele precisa estar mais presente nas unidades de saúde, ele precisa tirar essa visão do homem forte, indestrutível, que não adoece, né? Só lembrando, o homem tem uma acessibilidade maior para a dor, né? Então, até para isso, as pessoas até brincam dizendo que o homem doente sofre mais, né? O homem doente geme mais, mas tem realmente isso. O homem tem uma acessibilidade diferente e a gente precisa trabalhar que ele busque mais cedo o seu acompanhamento. A gente precisa trabalhar que ele busque mais e que seja acompanhado, né, de uma forma mais efetiva, assim como as mulheres, que ele tenha o mesmo grau de preocupação do que as mulheres, tá? Principalmente nesse período de pandemia, né, por conta desse medo que agora tem surgido de forma mais, digamos, mais presente, de novos casos que a gente tem acompanhado, realmente tem aparecido novos casos, esse medo de se voltar também para as outras doenças. Lembrando, não é só o câncer de próstata, não é só o câncer de pênis, não é só o câncer de pele, não. Várias outras doenças que os homens acabam sendo mais vitimados por conta de posturas que a gente precisa trabalhar. Você vê quanta dificuldade, né, para o homem poder fazer presente numa consulta com o urologista. Até piadas em relação ao exame de toque, tudo isso, né? Tudo isso está na cultura do homem e que a gente precisa trabalhar. Olha, doutor Fernando, e exatamente isso mesmo, né? Temos uma dificuldade muito grande de ter o entendimento por parte dos homens de que muitas vezes a prevenção não é uma coisa tão difícil. Quando a gente pensa em um casal, muitas vezes você vai numa comunidade, tá, a gente conversando um pouco, a gente já percebe que o homem muitas vezes se preocupa muito com a saúde da mulher. A mulher, quando tem uma dor de cabeça, a mulher, quando tem um problema, né, fica aconselhando para que ela faça a consulta e tal. E quando é o contrário, muitas vezes o homem não tem esse interesse de fazer. Essa lógica também, Rayana, eu até colocando para você uma questão, a gente tem estratégias que a atenção primária pode estar fazendo, né? Por muitos anos, a gente, quanto à qualificação da saúde do homem na atenção primária, a gente fazia formações e sempre orientava, por exemplo, que eles criassem grupos de homens. Tendo esses grupos de homens o foco de discutir assuntos relacionados à saúde do homem. Muitas vezes tem um grupo de gestante, aí chama os pais para participar daquele grupo de gestante. Às vezes tem um grupo de uma temática específica. Muita gente tem
tem muitas unidades, às vezes, tem grupo de hiperdia, então chama aquele pessoal que tem hipertensão e diabetes para fazer uma atividade naquele grupo, que é voltado para hipertensão e diabetes, e que são temas, muitas vezes, que não tem relação com aquele homem específico, um assunto que seja mais atrativo para aquele homem. Então, até que ponto, Rayana, a atenção primária ela pode se organizar nesse processo? Hélio, novamente, eu acredito que quem vai definir a melhor estratégia é o território, entendeu? É a coordenação da atenção básica junto com as enfermeiras. Porque a estratégia que a gente vai utilizar, por exemplo, numa região de João Pessoa, que é uma região maior, é uma capital, com certeza não vai ser a mesma, e não vai ter a mesma eficácia e eficiência para quem está em Cajazeiras, ou para quem está em São Mamedo, por exemplo. São públicos diferentes, são formas de trabalho diferentes. As pessoas que trabalham aqui, vamos supor, motorista de aplicativo, funcionário de fábrica, feirante, não é a mesma pessoa que trabalha na zona rural, são horários diferentes, são estilos de vida absurdamente diferentes, né? Então, é importante sempre conhecer o território. E dentro do mapeamento mesmo da sua região, dizer, olha, esse local aqui concentra homens, esse local aqui é uma zona rural e tem tantos agricultores, né? E entender, conhecer os agricultores, conhecer o estilo de vida, fazer reuniões pequenas, se houver necessidade, ou mini-grupos, já que agora a gente está nessa questão de não aglomerar, mas de fato conhecer, né? É o mais importante. Se a gente não conhecer a comunidade, se não tiver domínio, se não tiver ela na palma da mão, não adianta a gente fazer estratégias enquanto Ministério da Saúde, enquanto SES, estratégias não vão funcionar 100% para todas as regiões, porque são regiões diferentes. A gente tem 223 municípios, né? Temos municípios com menos de 3 mil habitantes, e temos municípios como João Pessoa, que está chegando a quase 1 milhão de habitantes. Então, são estratégias diferentes. O que vai ter a execução melhor, o que vai ter melhor resposta é aquela região, é aquele município que conhecer a sua comunidade. E sempre fazer uma avaliação. Olha, a gente fez tal atividade, tal estratégia, abriu, vamos supor, a gente resolveu abrir todo sábado, de 15 em 15 dias, no sábado, a unidade básica de saúde para atender homens, ou para atender população em geral que não pode vir, né, que trabalha em horário comercial. Qual foi o nosso resultado? O que é que a gente avaliou com isso? Quais são os indicadores? O que é que trouxe de resposta para a gente essa ação? Sempre avaliar. Ah, não deu certo. Então, vamos buscar outra estratégia. Por que não está acontecendo isso? E, novamente, a busca ativa, né? Que é fundamental para qualquer ação, não só de saúde do homem. É importante, se ele não está vindo a gente, vamos até ele, né? É importante que ele também perceba que, olha, você não é uma pessoa invisível, não. A gente está aqui, percebeu, notou a sua falta, precisamos de você, o que é que aconteceu? Né? Novamente eu digo, só abrir o serviço não é o suficiente. Se a gente quiser ter uma boa resposta, se a gente realmente quiser fazer uma saúde de qualidade, quiser oferecer uma saúde equânime, que é o que o SUS preconiza desde o início da sua Constituição, é preciso a gente ir até a situação chave, né? E aí, voltando um pouquinho para o Covid, e aí falando de adesão, a gente percebe quando a gente visita a comunidade, por exemplo, ou visitar alguma unidade básica de saúde, que inclusive as medidas de proteção, como, por exemplo, o uso de máscara, é um pouco mais difícil, tem um pouco mais de resistência em relação ao público do homem, né? Geralmente eles dizem, eu não tenho medo da doença, eu não tenho medo, eu preciso ir trabalhar. Tudo bem, a gente não está pedindo que você deixe de trabalhar, porque a gente entende a necessidade das famílias, a gente entende que, na verdade, todo mundo precisa trabalhar, a gente não pode dizer que não trabalhe, porque, de fato, eles vão dizer, eu tenho que colocar comida em casa. A gente entende, mas vamos fazer isso de forma mais segura, né? O que é que a gente pode fazer para que você consiga trabalhar, consiga executar as atividades que são necessárias para o dia a dia, a gente entende que existe, mas de maneira segura. Vamos usar uma máscara? É preciso, né? A gente não precisa dizer que está com um pânico da doença, que está com medo da doença, mas a gente precisa ter respeito à doença, né? Entender que é um processo que a gente vem conhecendo, uma construção de conhecimento em relação ao Covid-19, e aí especificamente falando da Covid,
E dentro do que a gente tem, dentro do cenário atual, o que é que a gente tem de medida protetiva para executar algumas atividades com segurança? É o uso de máscara. Geralmente, se não tem álcool em gel, vamos lavar a mão. Qual é o ponto que o senhor poderia lavar a mão? Se é um agricultor, se é uma pessoa da zona rural, qual é a atividade que ele pode executar? O que é que a gente pode avaliar como sendo uma atividade segura? Quais são os pontos que a gente pode flexibilizar? Né? E é importante deixar isso claro, porque a partir do momento que eu tenho um grupo de homens, mesmo que pequeno, eu tenho apenas poucos homens ali que não executam, de fato, as medidas de proteção em relação ao Covid, é uma porta aberta para que a doença, mesmo naquelas cidades que têm uma classificação como amarela ou verde, para que o Covid volte ali e atinja não só os homens, atinja as famílias dos homens também, né? Então, é importante que a gente deixe isso claro. Ele não está só deixando de usar máscara, não é só um risco para ele, é um risco para a família de maneira geral, para a comunidade de maneira geral, né? Então, é um momento importante. A lavagem das mãos é uma atividade extremamente simples, que não requer custo, né? De alta complexidade, ele não precisa de nada grandioso para se realizar, né? A gente entende, sim, que é necessário voltar às atividades diárias, é necessário voltar ao trabalho, mas de maneira segura. São uma criação de novos hábitos, entendemos que é extremamente difícil essa criação de novos hábitos pela população em geral, mas é algo que a gente tem que ter, né? E é preciso deixar claro que, nesse momento, se essa atividade pequena de medidas de proteção não for executada, infelizmente, ele corre um grande risco de aí sim desenvolver a doença e parar as suas atividades laborais e deixar a família, entre aspas, na mão, né? E geralmente é o que ele justifica. Eu não posso deixar minha família na mão, eu preciso trabalhar. Tudo bem, mas a sua família também precisa de você, né? Então, eu acho que é isso, é preciso, de fato, conhecer a comunidade, né? E saber quais são as atividades, as estratégias que melhor vão funcionar para aquela população. Não, e por essa fala sua, Rayana, né, extremamente pertinente, extremamente importante, a gente vê que são ações que muitas vezes não dependem muito de recurso, né? Uma coisa que não depende de um grande investimento, de uma grande demanda. A gente não precisa de, muitas vezes, organizar uma ação gigantesca, grande, para fazer uma atividade voltada a uma orientação de saúde do homem. A gente consegue, com o enfermeiro, o médico, o odontólogo da unidade, né, fazer uma ação que possa fazer isso. A gente pode fazer com a gente comunidade de saúde, fazendo as falas, né, junto à sua comunidade que ele vai visitando. Os aspectos formativos até dessa equipe, ela é importante nesse sentido, porque eles ficam multiplicando a cada momento de uma atividade presencial. Então, são ações que não demandam um custeio, um custo muito alto. Já com a própria equipe que já é existente, tem como fazer. Não é tema de hoje, é tema do próximo dia 24. O Marcílio, inclusive, é da Atenção Básica, coordenador estadual da saúde bucal no estado. A gente vai estar fazendo uma ação voltada ao câncer da cavidade bucal. O homem é 4 vezes mais acometido que as mulheres em câncer de saúde da boca, né, o cavidade oral. E muitos hábitos estão associados a isso, o fumo, o álcool. E uma equipe de saúde da família que tem uma atividade voltada ao homem, consegue fazer um trabalho junto ao seu dentista, o odontólogo da unidade, também de orientação desses homens. Então, são ações pequenas que não dependem de muito custo, não é isso? É isso mesmo, Hélio. E assim, eu sempre, quando vou fazer uma fala em algum município ou em qualquer local, eu gosto de lembrar a população, a todos, né, a gestores, aos apoiadores, que a atenção básica do Brasil começou a sobressair, começou a dar certo, mostrar que tem resultado lá atrás. Não era coisa de muita tecnologia, não. Quando a gente começou a ensinar a fazer soro caseiro, quando as crianças morriam por desidratação, por diarreia, e a gente começou a utilizar medidas básicas, não eram medidas de custo, né? Antigamente a gente via muita propaganda, inclusive distribuíam aquelas, parecia uma colherzinha azulzinha, que olha, bota aqui sal, aqui você bota açúcar, quando você precisar, a criança desidratar, você vai fazer isso aqui. Não era medida de custo, a gente não precisa de uns encaminhamentos, claro que em alguns momentos vai ser necessário, né? Mas às vezes a gente esquece um pouquinho essas medidas básicas, que é o que de fato a atenção básica executa, que de fato leva as pessoas a não precisar de custos elevados, para não gerar internação, são as medidas básicas. Quando a gente avalia, eu gosto muito de um indicador, que é o de internações por causas sensíveis na atenção básica,
por mais que ele seja um pouco enviesado, mas quando você puxa esse dado, a gente tem que algumas ações que são extremamente simples, não executadas na atenção básica, geram internação. E aí a internação realmente gera custo, porque gera custo com a ambulância, gera custo com a própria internação, gera uma mortalidade, algumas vezes, muito mais elevadas para algumas doenças, e a gente tem alguns dados simples. Por exemplo, a gente tem uma quantidade razoável no estado da Paraíba de internações por anemia, por exemplo, e eu estou só fugindo um pouquinho do tema, só para a gente exemplificar, é extremamente importante, né? E a anemia, geralmente, a gente perdeu aquele hábito de ter uma horta em casa, de fazer o consumo de couve, de hortaliças que a gente consegue produzir na nossa própria casa, não precisa de custo, não precisa de um alimento diferente, algum alimento industrializado. Então, isso perdeu um pouco de valor, inclusive nas comunidades de zona rural, que algumas vezes acham, entre aspas, mais chique, né? Consumir algum alimento industrializado, quando, na verdade, o que vai atender aquela necessidade daquele filho que não consegue ganhar peso é basicamente o uso de algumas frutas e verduras que na sua própria casa ela pode produzir. Então, a atenção básica tem que lembrar um pouquinho, a gente precisa fazer esse exercício de saber o que é que eu posso executar de baixo custo, né, que muitas vezes vai resolver e vai prevenir, que a gente pode resolver sem utilizar grandes complexidades de logística. É importante sempre a gente fazer esse exercício. Então, quer dizer, se o homem não está se prevenindo, se está acontecendo algum agravo, mas se sobressaindo entre os outros, a gente precisa trabalhar nessa prevenção. Como é que pode ser essa prevenção? É importante a gente sempre lembrar que a atenção básica também é educação da população, é uma educação constante, continuada. Não é uma coisa que a gente vai fazer, eu já fiz isso ano passado, não vou fazer de novo. Olha, você tem que fazer isso sempre. Trabalho educacional. Isso, ensinar tem que ser sempre. A gente sempre assim, ensinar e aprender, né? Sempre esse exercício de ensinar a comunidade, mas também aprender com a comunidade. Escutar aquelas pessoas que são mais velhas no território, elas também são extremamente importantes para a boa execução do nosso trabalho. Então, é importante lembrar isso. A gente não precisa... A atenção é básica. É básica. São as atividades básicas que vão ajudar a gente a prestar uma saúde de qualidade, de ter uma população que tem uma boa qualidade de vida, utilizando baixo recurso. E às vezes a gente dá um pouco de confundida ali. Tá faltando recurso, tá faltando encaminhamento, tá faltando, precisa de um gasto, precisa de uma urologística, alguma coisa muito complexa que acaba inflando um pouco, né? A regulação, os encaminhamentos, quando algumas coisas podem, de fato, ser resolvidas no próprio município, na própria região de saúde. Não, é isso mesmo. A gente, você falou tudo, né? Não tem como fazer atividades. Quando a gente pensa em saúde do homem, a gente tem que lembrar que a gente tem vários grupos de homens. A gente tem aquele homem que é trabalhador de obras, que vive nesse mundo da parte de construção civil. A gente tem aqueles homens que frequentam igrejas. A gente tem aqueles homens que vão ali para jogar dominó, dado na pracinha. Né? A gente tem aquele grupo de homens que gosta mais de uma atividade mais de esporte, jogar futebol, bater jogo de basquete. Então, são vários grupos de homens que a gente pode trabalhar especificamente com cada grupo, até mesmo usando a temática de cada grupo para fazer trabalhos. Eu acho que a sua fala foi importantíssima nesse sentido, Rayana. Nesse sentido mesmo, a gente pensar as equipes de atenção básica do potencial que essas equipes têm. A gente tem o quê? Quase 98% de cobertura de atenção primária no estado da Paraíba. A gente tem municípios com 100% de atenção primária. Então, a gente tem uma potencialidade muito forte na perspectiva de fazer esses trabalhos, né, junto à própria comunidade. Eu queria também, doutor Fernando, que você colocasse, na sua perspectiva, enquanto gestor hoje do principal hospital de referência do estado, né, para o Covid-19, o hospital que vamos dizer assim, a porta de entrada da maioria dos casos graves, é o que dá o suporte à maioria das ações do Estado. Então, assim, nessa sua perspectiva, o que é que você vê o que é que você percebe enquanto os casos de Covid no homem, na perspectiva dessa gravidade, né? A gente tem, por exemplo, que 11% de óbitos a mais em homens, né? São
quando a gente pega os últimos dados, que são 3.211 óbitos, né, no último dado da SES, a gente tem 1.783 homens contra 1.428 mulheres. Então, são 355 óbitos a mais de homens. Então, como é que o senhor percebe essa questão? Olha, primeiro, a doença, é uma característica da doença, ela tem um risco maior de evoluir para uma forma grave em pessoas com comorbidades, principalmente as comorbidades que não estão controladas. Uma pessoa que é hipertensa e não controla a hipertensão, né? Uma pessoa que é diabética chega lá todo descompensado, o tabagista, e isso reflete bem o cenário que nós temos em relação à saúde do homem hoje, né? Aliás, sempre foi assim, hoje continua dessa forma. Então, é muito comum um homem chegar, um homem ser hipertenso, muitas vezes nem sabe, né? A obesidade tem sido outro fator tremendo, de risco tremendo que foi observado. Inclusive, uma surpresa, porque no início da pandemia a gente não tinha essa visão, né? Até porque naquela época acreditávamos que era uma doença pulmonar, hoje a gente sabe que é uma doença sistêmica. Então, realmente, né, uma diabetes mellitus descompensada, realmente, tem um risco maior, e hoje a gente sabe que a capacidade de inflamação, que é uma doença inflamatória, uma capacidade de inflamação numa pessoa assim é muito maior do que numa pessoa que é diabética, mas se controla direitinho, toma as medicações, está sendo bem acompanhada. Então, isso se reflete também nos números maior, né, de homens que evoluem para forma grave e até para o óbito. Isso não é apenas no Covid. Vou dar um exemplo para você, né? Durante toda a pandemia, o Clementino ele continuou atendendo e internando as nossas outras doenças infecto-contagiosas que nós já tratávamos. Em momento algum, inclusive, dividimos até mesmo as urgências. Nós temos uma urgência para os nossos pacientes com o perfil do hospital e tem uma urgência para o paciente perfil do hospital com Covid e o funcionário que acabou contraindo Covid, né? Então, a gente sempre teve essa questão da internação dos nossos pacientes. Se você for na tisiologia masculina, nós temos o quê? 45 vagas da tisiologia masculina, né? Para, claro, homens, o que é a tisiologia? O setor de tuberculose. Então, homens que estão internados com tuberculose. Na tisiologia feminina, nós sempre trabalhamos com 15 a 20 vagas. Poxa, olha a diferença, né? Por quê? Porque o quantitativo de homens que evoluem para uma forma grave na tuberculose sempre foi muito maior. A mesma coisa com o setor de HIV. O Enfio, que é o setor de HIV masculino, é o triplo em tamanho, em vaga, do Betinho, que é o setor de HIV feminino. Por quê? Porque o homem tem maior dificuldade de adesão, até mesmo com os antirretrovirais, né? Falando um pouco, puxando um pouco a atenção básica, né? O que acontece? O Clementino ele deveria estar internando e atendendo mais os pacientes que adquiriram tuberculose e ou não se trataram ou complicaram, né? Então, é um atendimento da atenção básica e que a gente espera que esse trabalho seja feito na atenção básica e que a gente espera que o trabalho também, como a Rayana colocou bem, de educação no homem seja feito na atenção básica. Por quê? Porque é o reflexo que nós temos também no Clementino. Quando, por alguma razão, na atenção básica, por uma razão ou outra, não está dando tão certo ou dá algum problema, se reflete no hospital. Nós acabamos por receber um quantitativo muito maior de homens, e essa é a nossa realidade, um quantitativo muito maior de homens com a forma grave da tuberculose do que das mulheres. Isso também demonstra a questão cultural, claro, a questão de informação, de trabalho que é preciso ser feito em todo momento, principalmente da atenção básica. No caso do Covid, eu acredito que é por aí. O homem realmente, né, ele tem uma dificuldade maior em se manter tratando ou iniciar um acompanhamento ambulatorial. Ele tem uma dificuldade nesse sentido. Então, é muito mais comum ele já chegar para a gente totalmente descompensado, com diabetes descompensada, hipertensão descompensada. Muitas vezes ele já tem uma doença cardíaca que nunca nem sequer foi diagnosticada e essa doença acaba abrindo um quadro grave durante a internação com Covid. Inclusive, nós já tivemos perdas, né? Alguns pacientes acabaram evoluindo para o óbito, pacientes que acabaram infartando porque a doença, o Covid também atinge o coração, né? O SARS-CoV, ele também atinge a musculatura cardíaca. Então, a gente foi lá e descobriu, na verdade, ele já tinha uma cardiopatia, uma doença cardíaca, e que nem sequer ele tinha conhecimento disso, né? Então, esse trabalho começa lá atrás na atenção básica e, iniciando lá atrás, se reflete na gente aqui, na atenção no plexo maior, né?
A gente vê isso até mesmo, por exemplo, durante o pico da pandemia, queda nas mortes por acidentes, né? Que é outro, que o homem acaba se expondo muito mais, o homem é muito mais exposto a acidentes de moto, o homem é muito mais exposto a acidentes automobilísticos como um todo, o uso exagerado do álcool, sempre em maior quantitativo do que as mulheres, né? E a gente até percebeu uma queda disso durante a pandemia, porque as pessoas ficaram mais resguardadas, né? Assim como as doenças virais, né? A gente adoece em média 6 vezes por ano por uma doença viral, né? Esse ano a perspectiva está em 2 vezes por ano por conta dessa proteção que nós estamos tendo para o Covid, que está se refletindo nas outras doenças. Quando a gente vai ver os homens, eles adoecem 3 vezes mais do que as mulheres nas doenças virais. Por quê? Porque o homem é difícil, ele tem dificuldade em lavar as mãos, ele sente essa dificuldade. Ele sente a dificuldade, como a Rayana colocou muito bem, em colocar as máscaras. Não sei se para ele isso é objeto de fragilidade, é algo que a gente tem que trabalhar. E eu acredito que realmente, como a Rayana colocou bem, esse trabalho começa na atenção básica. Não, com certeza, doutor Fernando. E o senhor tocou em pontos extremamente pertinentes, né? Eu gosto muito de falar isso. Eu participei um pouco daquele período de receber as chamadas, né, que o pessoal tinha as dúvidas do Covid, no Covid do Estado. E muitas vezes a gente atendia mulheres que relatavam os sintomas do homem. Não era o homem que ligava. Muitas vezes a mulher doente, com suspeita, ela ligava, mas era o homem. Mas era a mulher que ligava para o homem. A gente tem um cenário clássico na atenção primária que é, no dia do hiperdia, é a esposa, é a filha que vai buscar o medicamento de pressão, diabetes do homem, o homem não vai buscar, não dá. Olha, a mulher leva o homem e ainda descreve o que ele está sentindo. É impressionante isso. Na verdade, esse papel de chefe de família aí tá meio estranho. São as mulheres que estão tomando a iniciativa e que estão cuidando. E é isso, até mesmo o perfil. O sexo frágil hoje, realmente é a mulher o sexo frágil ou seriam nós, homens, o sexo frágil? Nessa perspectiva de fragilidade mesmo, de estar tão em risco a doenças. A gente pega, por exemplo, quando a gente pegar os dados de mortalidade nos ciclos da vida, que é uma coisa que a Rainha tocou muito importante, que é uma coisa que, enquanto Coordenação Estadual de Saúde do Homem, a gente vem trabalhando muito na perspectiva disso, de implementar isso, que é uma temática do Ministério da Saúde. A gente está esperando a publicação da portaria já tem uns 4 anos, mas que a Política de Saúde do Homem não rumo a ter isso, para a gente não estar demorando, mas é uma faixa etária específica, de 20 a 59 anos, né? E a Política Nacional de Saúde do Homem ela é nesse perfil. Porque já existia política de saúde da criança, do idoso, do adolescente, mas não existia uma política do homem, então criaram nesse período, porque antes disso a criança é adolescente, ou criança ou adolescente, o homem, ou depois disso é idoso. Hoje a perspectiva é trabalhar com gênero, então, gênero não, com um ciclo de vida. Por quê? Porque desde criança a gente precisa estar educando esse homem a ter cuidado, ter autocuidado, ele ter a educação sanitária, de lavar as mãos, ter o cuidado, por exemplo, está gripado, está doente, não precisar ir para os locais públicos, ficar em casa, se resguardar, porque isso inicia na infância, a educação desse processo. Mas a gente vê muito nessa perspectiva de que, muitas vezes, o homem não assume o papel de cuidado, ele não assume esse papel do cuidado, geralmente está relegado à mulher. Então, quando a gente pega a mortalidade por ciclo de vida, como nasce mais homens do que mulheres, homens morrem mais na faixa de criança e adolescente. Por uma questão mesmo de probabilidade, tem mais homens do que mulheres nessa faixa etária. Então, mas a mortalidade é muito próxima, né, não tem uma diferença muito grande. Quando a gente chega na fase da adolescência, onde os pais não estão mais, né, digamos assim, no cuidado direto daquele adolescente com 16, 17, 18 anos, porque ele não vai mais unidade básica quando a mãe pede, ele mesmo que deve ir, a mortalidade masculina ela fica lá em cima, a feminina fica aqui. Então a gente começa a ter, na parte da adolescência, uma mortalidade masculina muito alta. Por quê? Começa o autocuidado, começa o homem precisar ter o domínio de si na perspectiva do cuidado, e não tem, porque não tem a mulher, a mãe, né, para levar ele para o médico. Então, quanto é isso importante? Então, nessa perspectiva, até nessa perspectiva, doutor Fernando, rapidinho, a gente vê, quando a gente pergunta, numa anamnese normal, a um homem, você tem diabetes, você tem hipertensão, que muitas vezes ele diz não, a gente não sabe. Qual foi a última vez que ele fez pressão? Qual foi a última vez que ele fez o teste de glicemia? A gente não tem, ele não tem a noção se ele tem diabetes ou hipertensão. Então,
isso é um grande risco nessa período do Covid. Eu acho que cabe até uma autocrítica, nós homens, né? Uma autocrítica tremenda, por conta de uma série de coisas. Por exemplo, olha, a Ana já está balançando a cabeça. Por conta, por exemplo, muitas vezes aquela coisa da competitividade masculina, né? Dele ser gerido por um hormônio que o faz mais competitivo, uma série de outras coisas. E a gente acaba se preocupando muitas vezes com o trabalho, muitas vezes com a saúde da mulher, muitas vezes, mas esquecendo da própria saúde. Né? Eu sou um exemplo disso, né? Como infectologista, eu não esqueço máscara, claro, não esqueço da questão da lavagem das mãos, até porque isso é minha realidade há muito tempo, antes da pandemia. Mas, por exemplo, eu estava com o olho doente, se não fosse pela minha esposa me arrastando a uma consulta ontem, talvez eu não tivesse ido ao oftalmologista. Por quê? Porque eu estava preocupado com o trabalho, mesmo doente. Então, acho que cabe isso, realmente cabe uma autocrítica. É interessante esse tipo de debate para todos nós, né, nos perguntarmos o quanto nós estamos nos cuidando, né? Estou falando isso aqui, mas assim, como inclusive homem, cidadão, que também, muitas das vezes, comete o mesmo erro, né? Então, esse tipo de conversa a gente tem que levar a todos os lares, a gente tem que levar aos homens como um todo, para que essa autocrítica também seja construída, né? Isso para todos nós, né? Para a gente tentar mudar um pouco essa mentalidade. A Reina está se coçando aí para falar. É uma pena que eu não posso falar a realidade, viu, Ed? Porque a gente está numa live de trabalho. Porque, para quem não sabe, eu e Fernando, a gente é casado, viu, gente? Mas, olha, a adesão dele aos tratamentos também é péssima. Aquilo, obeso, né? Sou hipertenso, eu tive um descuido enorme com o meu corpo por muito tempo. A minha esposa é quem... se minha esposa sentir um dor no dedo do pé, eu fico no vidro dela para ir atrás de uma consulta, eu faço tudo que possível para conseguir essa consulta para ela. Mas já eu não tenho isso, tipo assim, mas eu estou tentando mudar isso. Muita coisa do que eu hoje tento me cuidar mais, até mesmo de fazer alguns exames, é porque eu estou discutindo saúde do homem e isso me abriu a cabeça. De ter essa consciência de que é uma coisa, uma forma de criação que eu tive, até desse sentido assim, de que meu pai dizia para mim, olha, homem não chora. Meu pai dizia para mim, homem quando fica doente não tem para que ficar... Então, assim, é uma coisa que é muitas vezes na própria criação. Por isso o ponto é importante, desde criança, desde da educação infantil, fazer esse trabalho, né? Então, são temas extremamente importantes tratados hoje nessa perspectiva, que todo esse aspecto, é claro que tem um aspecto biológico também, mas todo esse aspecto cultural é muito mais pungente nesse processo de adoecimento do homem. A doutora Fernanda passou por várias né, temáticas, enquanto câncer de próstata, câncer de pênis, que é extremamente importante. A gente tem uma mortalidade, a gente teve 8 óbitos por câncer de pênis agora em 2020. Isso é um absurdo, é extremamente alto. Morreu 8 homens por câncer de pênis, sendo que o tratamento é simples, é água e sabão, né, fazer higiene íntima regular todo dia. Né? Aqui é aquelas pessoas que têm fimose, fazer a cirurgia de prepúcio para expor a glândula. Então, são cuidados simples para você evitar uma mortalidade dessa. Então, a gente está morrendo, tem homens morrendo por causas preveníveis por falta de um cuidado maior, tá? Deixa eu só ir aqui ao chat ver se tem alguma questão, alguma pergunta. Muita gente participando aqui do chat, tá? Muita gente, a Jacilene, que é lá do apoio institucional, da terceira gerência, a Priscila Nóbrega, que é do apoio regional da terceira gerência, a Gisele, que é nutricionista, é residente da saúde coletiva da SES, a Rebeca, que é do Hospital Clementino Fraga, a companheira Valéria Pastor, da Gerência de Saúde do Homem e do Idoso lá de Pernambuco, uma parceira nossa enquanto a Nação Saúde do Homem, várias atividades, também esteve presente. Obrigado, Valéria. Juliana Correia, Emiliana Maia, de Itaporanga, Islane, do apoio da coordenação, né, do apoio institucional do CEFOR, Tatiana Freire, coordenadora da São Bárbara de Montadas, Serra Caiada, do Conselho Municipal de Saúde, lá no Rio Grande do Norte, obrigado pela participação. Thiago Moura, que é colega, se formou comigo em enfermagem lá na UFRN também, obrigado. Radamés de Souza,
Caísa Monteiro, Alcineide Rodrigues. Alcineide é da área técnica de saúde do homem aqui da SES, companheira que chegou agora para contribuir para a saúde do homem. A Natália, que é do apoio institucional do CEFOL. Alda Pereira, Juliana Correia, a Fotos Missa, Adriana Fernandes, ela é do apoio institucional do CEFOL. Daniela Farias, apoiadora do Ministério da Saúde do Projeto de Integração APS Vigilância Sanitária. Juliana Correia. Pelo que eu estou vendo aqui, não tem muita pergunta, não. Daniele Prado, Laura Coelho, Juliana Kessia, Edilene Gonçalves, do apoio institucional do CEFOL. Juliana Correia. Fernanda Prudêncio, do apoio institucional do CEFOL, da 7ª gerência. Tá? Então, não tem perguntas aqui. Eu não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, mas já tendo uma live já de pouco mais de 1 hora, eu queria deixar para considerações finais, tá? De Rayane e de Dr. Fernando. Então, começando por Rayane, suas considerações finais. Não sei se vai aparecer alguma pergunta aqui no chat, mas é isso. Tá. Primeiro, agradecer, né? Para quem me conhece, enquanto eu estou na atenção básica, eu gosto de participar desse tipo de evento que acaba estreitando nossas relações, não só enquanto área técnica, enquanto vigilância e atenção, mas também estreitar relações enquanto Estado e municípios, que é extremamente importante. Muitas vezes aconteceu, né, da gente ter uma visão enquanto monitoramento de dados, enquanto sistemas, e quando a gente vai conhecer, de fato, o município, a realidade, a gente compreende melhor o cenário. Então, eu, geralmente, quando tenho a oportunidade, eu gosto de participar de eventos e ir aos municípios para estreitar relações mesmo. Novamente, me colocar à disposição e agradeço, viu, Ed, pelo convite de participar do evento. É extremamente importante a gente criar esse tipo de ambiente para discutir a temática de saúde do homem no geral. Eu sei que a gente está discutindo aqui um pontinho de areia ali, lá no meio do oceano, porque tem o pré-natal do parceiro, tem a questão da sífilis, tem muitas coisas envolvidas que a gente não teria tempo, né, para discutir hoje, mas eu acho que com o passar dos dias, né, do tempo, a gente vai criando movimentos nesse sentido. Agradecer a participação de todo mundo. Lembrar que a atenção básica, primeiramente, é básica, não é só o nome, não. É a gente trabalhar lá, junto mesmo com a comunidade, dentro da casa das pessoas, conhecer as pessoas pelo nome, saber quem é Dona Maria, que é esposa de seu José, que é filha de não sei quem. É isso, a gente tem que conhecer a comunidade. Esse é o vínculo nosso com a população. Lembrar que a atenção básica não requer muito recurso, que a atenção básica é executável, muitas atividades com pouco recurso, com pouca complexidade, né? E lembrar também, aproveitando o ensejo, que o homem fica doente sim, o homem sente dor, até demais até, viu, Fernando? O homem tem que ir para médico, o homem tem que fazer os exames, o homem precisa fazer adesão aos tratamentos, porque o homem morre, como todo mundo, né? Seja ele criança, seja ele idoso, seja ele adulto, e pior, né? O homem muitas vezes contrai alguns tipos de doença que não, teoricamente, não se apresenta sintoma algum, mas que transmite para a sua companheira, né? Então, é extremamente importante. É difícil a gente ver um homem, faltei ao trabalho porque eu preciso me cuidar. É muito difícil isso acontecer, mas é preciso que a gente deixe isso claro à população. Desde criança, olha, sentir alguma coisa, seja adolescente, seja adulto, vem aqui, a gente precisa conversar com você, precisa deixar as coisas claras, precisa deixar muito claro que o não cuidado em algumas doenças, os desleixos ou deixar para depois, muitas vezes o depois já é tarde demais, porque a gente sabe que muitas vezes quando o homem, o idoso, vai procurar um posto de saúde em relação à prevenção do câncer de próstata, é quando ele já está com dificuldade de urinar. É ali quando já deu um sinal ali que foi a dificuldade de urinar, aí ele procura uma unidade básica de saúde, aí procura saber o que está acontecendo. E muitas vezes esse momento já é um pouco muito tarde, né? Já é um tratamento um pouco mais complexo do que seria a prevenção antes. Então, deixo meu agradecimento a todos que participaram nesse período e me colocar à disposição sempre que houver necessidade. Obrigada. Eu que agradeço, Rayana, parceira de várias atividades, e
E ter participado dessa atividade hoje com a Novembro Azul foi de muita importância, trouxe temas extremamente relevantes, e nós que agradecemos enquanto Coordenação de Saúde do Homem, tá? Doutor Fernando. Bem, hoje é dia de luta contra a tuberculose, gente, né? Queria lembrar isso a todos, porque muita gente ainda acredita que a tuberculose não está mais presente no mapa, é uma doença do passado. E não é bem assim. Lembrando, por estarmos meio à pandemia, muitas vezes alguns sintomas se confundem. E muitas vezes a pessoa realmente está com Covid, não vai buscar o atendimento, mas também tem tuberculose. E lembrando, quem evolui mais para a forma grave da tuberculose, infelizmente, por conta de tudo que a gente expôs aqui, o homem. Lembrando também, mês de dezembro, nós iniciaremos o Dezembro Vermelho. No dia 1 de dezembro é o dia da luta internacional contra o HIV/AIDS. E todo mês de dezembro, o Dezembro Vermelho, iremos trabalhar, nós do Complexo Hospitalar Clementino Fraga, nós da Secretaria Estadual de Saúde, iremos trabalhar também essa temática, que é muito importante, que é outra complicação das pessoas acreditarem que o HIV/AIDS deixou de existir, alguma coisa nesse sentido. Porque prevenção, infelizmente, a gente, tanto que trabalha, infelizmente, muita gente está esquecendo, né? Duas coisas que eu queria trazer aqui. Outra coisa, quero agradecer, né? Quero agradecer demais o que vocês e o que nós estamos fazendo agora, é uma prestação de serviço, uma imensa prestação de serviço, quanto à orientação, principalmente para a minha área. As doenças infecto-contagiosas são preveníveis, a maioria mesmo, né? Não tem outra. Então, esse tipo de prestação de serviço se reflete muito na minha área, se reflete muito na minha especialidade. Seria interessante, realmente, se trabalhar mais a educação continuada na atenção básica, assim como trabalhamos aqui agora, da forma que a Rayana colocou, dentro das casas das pessoas, levando para dentro da casa mesmo, mostrando para seu João, seu Pedro, Antônio, Juninho, que eles precisam tomar conta da própria saúde em si, né? E vai se refletir também na família, que eles precisam, sim, ser acompanhados, que eles precisam deixar de uma série de pensamentos que a gente já discutiu aqui, é preciso fazer aquela autocrítica, né? E esse momento aqui é importante para a gente refletir. Quero agradecer demais digamos, esse momento de prestação de serviço e, assim como a Rayana colocou, também estou à disposição no que precisarem. Tá? O Clementino Fraga é um hospital de portas abertas para a gente discutir, para a gente poder fazer trabalhos de prevenção em cima da nossa área, claro, em cima de saúde como um todo, né? Na nossa hora de preferência, e estamos à disposição de todos, gente, tá? Qualquer coisa, a gente tá aqui. Fiquem com Deus e uma ótima semana. Usem máscara e lavem as mãos. Exatamente, pessoal. Doutor Fernando, agradecer muito. Eu sei o quanto é difícil tirar o senhor da sua agenda, enquanto diretor do hospital que está em plena atividade, né? Assim, o Clementino sempre foi um hospital muito demandado por várias questões, mas agora está gigantesca mesmo. Agradecer também, Rayana. Eu sei do quanto você está envolvido em várias agendas, né, pertinentes aqui na SES. Agradecer a participação de vocês. Enriqueceu muito as atividades do Novembro Azul. Esse ano que a gente teve que mudar um pouco o formato, daquelas qualificações que a gente fazia junto aos municípios, daquelas agendas formativas com os profissionais de saúde. A gente mudou um pouco o formato para essas lives, trazendo informação também importantes de uma outra forma, né, nesse novo modelo enquanto atividades que a gente realiza, né, hoje em dia. Então, Novembro Azul agora via online, né, de uma forma online, mas que a gente trouxe um tema extremamente relevante, muitos elogios no chat. Eu agradeço a todos que fizeram comentário no chat, tá bom? A gente está aqui, como o doutor Fernando colocou, para prestar um serviço mesmo, de divulgar um pouco das nossas ações, mas também de orientar, de qualificar, de falar sobre temas relevantes. Agradecer, encerrar a live, né, e agradecer muito ao doutor Fernando mais uma vez, Rayana também, Diana, né, que sem ela a gente não consegue fazer a live, nossa intérprete de Libras, a todo mundo que contribuiu com essa atividade, tá bom? Um abraço, tchau, tchau. Como a Rayana colocou, usem máscara, só saiam quando necessário, né? Se tiverem sintomas gripais, não saiam de casa, mas qualquer sinal de maior gravidade, começou a ter um pouquinho de
cansaço e tal, procure um serviço, né, de atenção para fazer uma consulta e fazer o tratamento. Tchau, tchau. Obrigado.